Gravando pra quê? Eu quero gravar para poder eu saber, Hum, né? Entender. Eu hum, gosto de entender. hum. Eu quero entender o seguinte, minha querida e amada esposa, que eu amo muito mesmo, Hum. né? A Bíblia está aí para ensinar. A Bíblia está mostrando. A Bíblia é a palavra de Deus. Crê no Scar. testemunho de Jeová. Hum. É Scarpa, uma né? religião, Televisão. Oscar, né? Existe ali, cada um tem A sua função. posição ali, A né? função. Cada um tem uma autoridade também, né? A autoridade maior, no caso, quem manda em todos é quem? É o superintendente. Aí então tem um superintendente que manda em todos, É. e quem é? E antes do superintendente é quem? Peraí. Ó, lá tem o superintendente de circuito. De circuito? É. O superintendente, como é? Ministerial, que manda no ministério todo, que é lá em Betel. Sim, E de circuito, que é da região. a Aí região. depois do superintendente vem o ancião. Depois, antes é o ancião. É. Não, O maioral é superintendente. primeiro é o superintendente. Intendente. Antes do superintendente O é o ancião. ancião. E o ancião tem mais algum detalhe? Não. É Ancião só o ancião. é o que dirige as reuniões, É, que a publicação ele, ele é responsável sim. e pelo é, a conduta Os outros, né? do Outros membros. é, E antes do ancião? antes do ancião é superintendente. Vai. Superintendente é o primeiro. Antes do superintendente é o ancião. É, Antes do ancião. é antes o servo ministerial. Servo Ministerial. ministerial. Por que servo ministerial? Ó, Porque ele está ali para apoiar o ancião. Porque o ancião não vai dar conta de todo, entendi. Tá ali para dar um é auxílio, um né? Um apoio. apoio. É. Aí a função do servo ministerial é trabalho de campo, número, ele é responsável para saber quantos tem na reunião, é, quanto estudo o estudante você consegue, quanto através do publicador. Porque tem um publicador que tem um publicador batizado e não batizado. Ah, publicador que É. E a parte da irmã tem a, a publicadora, como é? Pioneira, regular e irregular. E tem aquela pioneira especial. pronto, A especial que viaja o mundo inteiro, nunca fica num lugar só. pronto. Tipo os superintendentes. Então antes do ancião, o primeiro é o superintendente, antes do ancião, tem quem? Ó, servo ministerial. Servo ministerial. Esse servo ministerial, Hum, né? No caso, ele também tem várias funções, né? é. Várias funções. E antes do servo ministerial, Antes, é os publicadores, a ovelha. os publicadores, É, não batizada. publicadores, É, aqui são ovelhas. é. E como é Ela que são as ovelhas. as ovelhas? Que tem a ovelha batizada E tem e a ovelha ovelha não não batizada. batizada. Você foi uma que não era batizada, Eu comecei não batizada e acabei me batizando. foi? Depois você se batizou. Foi. O batismo é uma aliança ou é a colocação em Cristo? É a colocação. Em Cristo. Deixa eu dar um beijo. Muito bom. Muito bom. A mais, então fale mais. Assim, Me quando. diga a coisa agora. Você já falou. E além. Vamos falar na Ó, ordem de novo, sem ó. muito detalhe. E além Superintendente, de. E você não é ancião, publicador assim, não. Tem um publicador, estudante, publicador, as ovelhas, né? são os publicadores. Os publicadores, né? É, As ovelhas são os publicadores. é. E tem E se antes, você não quiser ser publicador, você pode ser estudante não batizado, que pode estudar a vida toda ali e não querer ser batizado e nem ser publicador. não, ainda tem esse detalhe. É.
E tem um estudante não batizado. Mas é importante fazer uma aliança, né? Essa aliança Não, é feita é através do porque assim, ó, batismo, né? o estudo não batizado, ali você que decide, que Deus não deu o livre-arbítrio. Ali você decide se vai continuar ou se você quiser o conhecimento. Você diz assim, eu quero estudar. No caso, minha irmã, Tassiane, a caçula, ela é estudante. Ela não é batizada, Não, né? mas tem um conhecimento, entendeu? Então, ela estuda e não tem aquele compromisso de Tem um compromisso, mas tem só o conhecimento. só tem conhecimento. A Bíblia está aí para ensinar, a Bíblia está mostrando, a Bíblia é a palavra de Deus. Crê quem quer, quem não crê continua na cegueira. É por isso que está escrito também, 2 Coríntios 4:4, e o Deus desse século cegou o entendimento do Evangelho. A pessoa que não quer enxergar, não enxerga de jeito nenhum. Agora, a pessoa que quer enxergar, é só pedir a Deus, é crer em Jesus, crer no Filho de Deus. Se não crer, continua ainda como criatura e não como filho de Deus. Para quê? É muita riqueza essa palavra de Deus, é muita riqueza. Em João 1,12 diz assim: mas a todo quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem que crer em Jesus para poder ser adotado como filho de Deus. Então, o arrependimento dos pecados, o velho homem será crucificado e ressuscitará a nova criatura. É essa nova criatura que serve a Deus aqui na terra, é essa nova criatura que anda no meio de todos da humanidade aqui, toda a humanidade, né? Todos que se dizem ser humano aqui, que eu vejo muita pessoa desumana, né? Então, o mundo existe esses santos que foram adotados como filho de Deus. Adotados. A palavra correta é essa. A palavra adotado existe. Tanto é que está na Bíblia. Vamos ler no livro de Efésios, capítulo 1. Os versículos vocês verão a seguir. Vamos lá? Assim como nos escolheu nele, está falando de Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Observou? Separado do mundo, ó, santos. Só a água pode nos fazer se separar do mundo. Só a água. O velho homem que pecou, que matou, que destruiu, que mentiu, que fez e aconteceu, vai ser crucificado. O novo homem, está em Romanos 6, ele vai ser nova criatura. Ele vai ressuscitar no terceiro dia. Nova criatura depois que desceu as águas. Observe só. Será santos e irrepreensíveis perante ele, né? E em amor, é assim que você conhece o amor, Pai. Nos predestinou para ele, para a adoção. Observou aí? Adoção de filhos. Ninguém é filho de Deus enquanto não fizer o passo a passo aqui, ó. Quem pensa que é filho de Deus está enganado. Se não crê no Filho de Deus, se não vive o Filho de Deus, se não nasce do Filho de Deus, se não é lavado e remido com o sangue de Jesus, não faz parte do corpo de Cristo, então não é filho de Deus, não tem adoção nenhuma. A vantagem é, quando você é adotado, a palavra correta é essa, você também se torna, né,
na genética de Jesus. Faz parte da genética do Criador. Como é isso, rapaz? O próprio sangue dele que te cobre, pai. Você terá o sangue de Jesus também. Como é que você não vai ser um filho legítimo? Hein? Com esse sangue aí? É por isso que ele deixa claro em Colossenses 1, capítulo 1 de Colossenses, deve ser do 15 em diante, né? A imagem do Deus invisível, primogênito de todas as nações, né? Em João, capítulo 1, versículo 14, né? Sabemos que Jesus Cristo é o Verbo, sempre vai ser, eternamente será o Verbo de Deus, né? O Verbo era Deus, em João 1, versículo 1. Todo mundo sabe que Jesus Cristo é Deus, o Verbo era Deus. Também sabemos que esse mesmo Verbo, a palavra que significa Verbo, a palavra se fez carne, que significa também Jesus. Mas ele tinha que vir não somente, né, como Deus, mas também ele tinha que vir, né, sem os atributos, qualificações, capacidade, poder de Deus. Ele tinha que esvaziar dessa glória. Então ele tinha que ter a glória de quem? De filho, unigênito. Pode observar na passagem bíblica, em João 1,14, filho unigênito do Pai. Já deixou claro, né? Uma parte do Pai sai dele, coloca microscopicamente no ventre de uma mulher humana. Para ter uma formação humana, precisa de uma carne humana, né? E microscopicamente essa célula, sendo Deus, né, que é Emmanuel, Deus conosco, como está em Mateus capítulo 1, é só observar o versículo adiante, deve ser 23, e prestar atenção também, que depois que ganha essa forma, chama Jesus. Não tem explicação para isso não, é um mistério maravilhoso de Deus, né? Ninguém acredita até hoje que um só Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Até hoje ninguém acredita, porque viu uma separação através dos olhos da carne. Até hoje ninguém acredita que é um só. Em João 14 deixa claro: aquele que vê a mim, vê a meu Pai. Há tanto tempo estou convosco, vós não me conheceste. Como é que Filipe, né, pede para Jesus mostrar o Pai? Há tanto tempo estou convosco e não me conhecestes? O próprio Pai encarnado em Jesus e ninguém viu, rapaz. Ainda a pergunta mostra o Pai, mas está vendo o Filho, sempre verá Filho, porque Filho é menos do que Pai, mas não sabe que do lado do Pai, leia o livro de Efésios capítulo 1, do lado do Pai também, todo nome abaixo desse nome chamado Jesus, né? Principados e potestades será pisado por Jesus, Pai. Não será mais do que Jesus. Só é crer no Filho. A herança foi dada ao Filho. Eu não vou ler o resto da passagem não, do capítulo 1 toda não, porque é muita espada para uma palavra só. Efésios capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da Igreja. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado.
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste. Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 2. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens,
que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus pega as coisas simples da vida para dar um entendimento da palavra dele. Quando você se casa, ali está escrito: serão uma só carne. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Está escrito aonde? No livro de Mateus 19. Com base nisso, uma só carne, está dizendo o quê? A mulher é o corpo, porque ela vai gerar filhos. O homem é o cabeça, porque ele vai guiar a esposa, né? E Cristo é o cabeça da igreja, porque tanto o homem quanto a mulher que se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ambos, tanto o homem quanto a mulher, se torna igreja viva, com pernas e braços, né? Matéria-prima viva de Deus, entendeu? Mas tem que ser nova criatura. Nova criatura. Se não for nova criatura, não vai fazer parte da cruz de Cristo, não vai fazer parte da ressurreição de Cristo e não vai fazer parte do reino e governo de Cristo, nosso Kyrios. Entender que uma só carne, né? E deixar de ver o homem separado da mulher quando é casado. Casou, é uma só carne. Da mesma forma é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma só carne. Por ser três, se torna família. Enquanto o casal forem dois, continua sendo somente o casal. Depois que o casal tiver um filho ou uma filha, são três agora, a partir de três se torna uma família. A família é constituída, é composta, no mínimo, por três pessoas. Deixa claro, então, uma só carne. Pai, Filho e Espírito Santo. Que carne é essa? Jesus foi feito carne para o Pai ser carne, para o Espírito Santo ser carne. E o Espírito Santo e o Pai e o Filho são carne. Por isso que a Igreja Católica, a palavra de Deus, deixa claro que chama Trindade. A pessoa do Espírito, a pessoa do Pai, a pessoa Jesus.
Trindade. São 3 pessoas. Se não entender isso, o batismo é só uma água que vai molhar e não vai fazer efeito. Tem que entender isso. O Espírito, que é Deus, habitar tudo que vem da parte de Deus. Jesus é a parte de Deus, o Espírito Santo é a parte de Deus. Tudo que vem da parte de Deus é Deus. Simples. O peixe, a pititinga, ela dá peixinhos, e são também pititingas e peixinhos. O leão, ele vai dar também, né, os frutos dele, que também serão característicos dele. Cada animal com a sua espécie. Então, todo ser humano, né, vai dar outro ser humano da mesma forma, e segue a mesma forma, com semelhança e característica. Não é diferente. Pai, Filho e Espírito Santo. Aonde está a dificuldade em entender isso? Não tem dificuldade em entender isso. É só abrir o coração e aceitar a palavra de Deus. Sabendo que o Velho Testamento, assim foi dividida a Escritura, em Novo e Velho Testamento. O Velho Testamento, né, é sombra. O que é sombra? Tem que ter alguma coisa real, né, para poder existir uma sombra. Entendeu? Porque sombra, ela não é algo material. Ela é algo, né, que é fumaça, é poeira, é menos do que poeira, até menos do que poeira. Não é algo material, entendeu? É como se fosse algo espiritual, mas também não é espiritual, né? A sombra é só o reflexo daquilo que é real. É como se fosse isso, um reflexo, entendeu? É visível, é, entendeu? Mas não é uma coisa que deve ser vista, né, ou comparada com aquilo que é real. Onde eu quero chegar com esse negócio tudo aí? Para não complicar a mente da gente, né? No livro de Hebreus 10, Hebreus 8, a partir do 8, 9 e 10, deixa claro que o novo será extinto. O novo é sombra, né? O velho é sombra do novo. O velho é sombra do novo. O Novo Testamento é aquilo que deve ser ensinado, porque é pela graça que é salvo. Pode ler o livro de Hebreus, é pela graça, assim como está no livro de Efésios 1 e 2, deixou claro tudo ali, né? E deixa claro outro detalhe que eu vou dizer aqui agora, né? Nós recebemos a adoção de filho, né? Pelo fato de ter o sangue, nós somos um filho legítimo também, porque nós temos o sangue do Filho, que é Jesus, é lavado e remido, entendeu? A gente foi pago todos os atributos, toda a dívida, porque o salário do pecado é a morte. Toda a dívida foi paga ao pecado. O que é o pecado nessa história toda, né? É aquele que criou, é aquele que fez, é aquele que realmente chama demônio, diabo. Ele que é o pai desse negócio aí, entendeu? Então, filho da ira também. Se você viu o livro de Efésios dizendo no capítulo 2, né, que é o filho da ira, está dizendo que é o filho do maligno, o filho do diabo. Então aqueles que são criatura, dói em dizer, aqueles que são criatura é filho do diabo. Aqueles que são nova criatura, pelo fato de nascer de novo, como está no livro de João capítulo 3, né, importa-vos nascer de novo, aquele que é carne, aquele que é espírito, Jesus falando. Então deixa claro que para se tornar filho de Deus tem que receber essa adoção. Para receber o poder de ser feito filho de Deus, tem que receber essa adoção, entendeu? Agora a adoção, ela é tão original que se tornamos filhos de Deus legítimos pelo fato de ter, né, o sangue de Jesus. Nós temos o sangue de Jesus, nós somos cobertos com esse sangue, entendeu? Nas nossas veias rola esse sangue pelo fato de sermos lavados e remidos com o sangue de Jesus. É muito detalhe,
para pouco entendimento, é muito detalhe espiritual para carne confusa. Então não entre em confusão, coloque a mente no lugar, seja objetivo naquilo que estou falando. A carne não vai entender enquanto for carne. Quando nascer de novo, vai receber o espírito de entendimento, de sabedoria, o espírito que vai dar aquilo que é necessário para ter entendimento da palavra de Deus. Para poder ser ensinado, tem que seguir o passo a passo. Mateus 18, 28, do 18 a 20. Qual é o passo a passo? Primeiro passo, Jesus é autoridade, sim. Né? Jesus aproximou, não falou lhe dizendo, toda autoridade me foi dada. Ele é autoridade. Imagine você, né? Jesus é autoridade, né? E qual o segundo passo? Né? E de fazer discípulo batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o terceiro passo? Você se batizou, nasceu de novo. Qual o terceiro passo? Ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então são 3 passos simples. Para receber ensino, precisa ser batizado, né? Depois que é batizado, recebe o Espírito de Deus, que é também Deus. Mas Deus vai habitar no seu coração, você vai ser chamado de casa de Deus, porque Hebreus 3,6 diz: Cristo, porém, na sua casa, na qual casa somos nós, deixando claro que também Jesus é Deus. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Nascerá o Filho, né? O Salvador, Príncipe da Paz, né? Quem é? Jesus Cristo. Continua sendo esse menino aí que vai nascer, né? Vai nascer no ventre de uma mulher. Simples, 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 simples demais, demais mesmo, né? Não tenho placa, não tenho nome para poder dizer aquela religião, só tem um Jesus para dizer, ele é o mestre, é o pastor das ovelhas, né? E como ovelha tem que ter pastor. Se não tiver pastor, a ovelha desgarra, ela se separa, porque ela ouve a voz do pastor. Mesmo que Jesus largue as 99, mas ele vai atrás daquela que se perdeu, mas ele é o pastor, ele é o mestre, sempre chamado como mestre, nunca como aluno, nunca como discípulo, sempre chamado como mestre, porque é reconhecido como Senhor, dono de todos, chefe, Kyrios. O Kyrios Jesus, além de ser o verbo eterno, é reconhecido como Senhor de todos, mestre de todos. Então, se eu sou discípulo, você é discípula, então nós somos, né, guiados por Jesus. Devemos servir aquele que é a imagem do Deus invisível. Tudo simples demais, demais.